Amém. Você está pronto para uma mensagem de Páscoa? Poderosa? Então, quero te convidar a receber a Amanda com uma salva de palmas aqui nesse lugar. Bom dia. Ele vive. Se ele vive, ele está vivo para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que você está passando. O poder dele está disponível para você hoje, para enfrentar seus medos, as suas angústias. Ele vive. Por isso nós estamos aqui reunidos. Amém? Vamos começar orando? Pai, obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Jesus, porque você veio até nós, você se tornou acessível, você nos encontrou, Pai. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos desfrutar, Senhor, de uma vida abundante nesse tempo. Abre os nossos corações, Senhor, para que a gente tenha a revelação do teu amor e do teu sacrifício essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, eu comecei essa série falando Ele vive. E hoje é a segunda parte, vamos para Nós Vivemos, né? Então, semana passada a gente leu Marcos 16, né? A tumba vazia, e a gente conversou sobre como a ressurreição ela é real. Ela não é um símbolo, apesar do símbolo ser lindo, a vitória do bem contra o mal, a vitória da vida contra a morte. É lindo isso, mas não é um símbolo, foi real. A base da nossa fé é a fé do poder da ressurreição. A gente crê no sobrenatural e no milagroso. Aquilo que aconteceu aquele dia foi tão poderoso, foi a manifestação tão poderosa do poder de Deus e da vitória de Deus, que aquele mesmo poder está sustentando a gente hoje, 2000 anos depois. Nós estamos aqui reunidos não porque Jesus era um cara legal e pregava o amor, que ele pregava isso, mas até aí isso não faz dele um salvador. Nós estamos aqui reunidos por conta do poder e do milagre. E semana passada a gente falou um pouco disso, desse sobrenatural, dessa caminhada com Jesus que é sobrenatural. Então, a gente tem a fé na ressurreição, significa que se Jesus venceu a morte, eu também vencerei a morte. Eu venci a morte e eu tenho vida eterna com o Pai. Essa semana me chamou a atenção lendo João 16, que fala... Jesus diz assim para os discípulos, olha, eu queria poder dizer mais para vocês, mas vocês não aguentam. Então, quando vier o Espírito Santo, vocês vão ter uma revelação maior do reino. E aí eu fiquei pensando, cara, aquelas pessoas, ele estava falando com as pessoas que andaram com ele, que viram os milagres, né? Que estavam ali com Jesus de carne e osso. E, no entanto, Jesus fala, olha só aqui com essa experiência terrena que vocês tiveram comigo, vocês não dão conta de entender o reino. Vocês precisam do poder do Espírito Santo. Então, esse poder do Espírito Santo que a gente tem hoje é o que vai trazer para a gente esse real entendimento, essa real revelação do que aconteceu na cruz. Não é pouca coisa. É quase dizer assim, olha, melhor do que você ter andado com Jesus é você usufruir do Espírito Santo hoje para entender do reino de Deus. Uau, isso é muito poderoso. E a gente leu juntos Filipenses 3 aqui. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. É o poder experimentado no dia a dia. Deus se entregou a mim, eu recebo Deus em mim. E assim é a nossa jornada de fé com Jesus. Amém? Então, essa semana a gente vai falar sobre o que significa ele viver, o que significa nós vivemos. O que significa viver em Cristo. Então, a gente vai ler João 3 aqui. É um trecho conhecido, um encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Vamos lá, é bastante texto, vamos ficar junto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos,
como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez do ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, né? Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Amém. Então, o benefício primeiro de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é a vida eterna, né? É esse versículo que o Timóteo citou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a primeira... se fosse só isso, estava ótimo, estava maravilhoso, a gente podia ter terminado por aqui. Mas não foi só isso. Nós temos benefícios da vida eterna de Deus em mim para desfrutar hoje, do lado de cá da eternidade. Amém? E hoje a gente vai falar um pouco. O que significa isso, nascer de novo? Como é que você nasce para uma vida? Nascendo de novo. E é isso que esse encontro de Jesus com Nicodemos, ele vem falar. A primeira coisa que eu queria falar é, para você nascer de novo, você tem que se render à graça. A graça de Deus. Então, esse encontro que a gente leu é um encontro curioso, porque Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era um cara sabia muito da lei, né? Era um doutor da lei. Ele era um cara moralmente, né, impecável, vamos dizer assim. Ele seguia a lei, ele jejuava, ele orava. Mas Jesus vira para ele e fala assim, cara, olha só, não é isso que você tem que nascer de novo. Você não é sobre a sua moral, não é sobre o seu mérito, não, isso é religiosidade vazia. O que a gente precisa é de um encontro verdadeiro com Jesus, verdadeiro, transformador, com esse Espírito Santo que a gente estava falando, com esse poder de Deus profundo que vai transformar a gente. Amém? E eu acho interessante que ele fala assim, se você for pensar na vida de Nicodemos, ele não era um cara que tinha coisas erradas, vamos dizer assim, aparentemente. Todo mundo tem. Mas, aparentemente, ele vivia uma vida santa, de santidade, né? Mas, mesmo assim, ele precisa nascer de novo, porque, na verdade, encontrar Jesus é pegar Jesus e colocar no centro da sua vida. E tirar o seu mérito, e tirar você do centro e colocar ele para reger. Você é o rei da minha vida, você é soberano sobre tudo em mim. Né? Eu não preciso conquistar as coisas, até as coisas boas da minha vida vêm de ti. E eu rendo a ti. Amém? Então, Jesus fala sobre nascer. Cara, você precisa nascer da água, né? Do Espírito. Cara, trabalho de parto. Olha aqui, Jesus poderia ter falado assim, cara, eu implanto uma nova vida em você. Né, uma semente. Mas ele fala de nascer. Naquela época não tinha anestesia, né? Os bebês nasciam diferente de hoje. Hoje ainda rola, né? Eu tive 4 bebês e nenhum foi na raça. Todos foram com muita anestesia. Então, com pouco sofrimento. Mas naquela época, o nascer custava não só sofrimento, mas custava muitas vezes a vida da mãe. Para um bebê nascer, a vida da mãe era colocada em risco. E, cara, para a gente nascer, Jesus tomou todo o sofrimento, toda a dor e a morte
para que a gente, com alegria, e a Bíblia fala isso, Jesus enfrentou a cruz pela alegria de ver a gente nascendo de novo. Então, é isso que ele fez. Como uma mãe que se doa perfeitamente, foi o que ele fez na cruz. Ele se entregou em dor e em sofrimento para ter a alegria do nosso nascimento. Não é pouca coisa, amém? Segundo passo, para você nascer de novo, você precisa receber da vida Zoe. É isso que acontece quando você nasce de novo. Então, o que é essa vida? Não é a vida biologia, essa vida perecível do corpo. Zoe é a vida do próprio Deus. É a vida do próprio Deus em você. Significa você ser uma unidade com Deus. Aquele papo doido que a gente teve semana passada, que é, cara, você se abre para Deus e Ele vem morar em mim, e Ele que é todo-poderoso, soberano, sobrenatural e espiritual, é isso, você é espiritual. E Ele veio morar em você. E você agora é uma unidade com Ele, faz parte do corpo dele. A gente vai falar isso mais para frente. E é um desafio para a nossa mente viver nesse sobrenatural, né? Porque começa a lógica do reino, é uma lógica que não é a lógica do mundo, não é aquilo que ele falou para Nicodemos. Olha só, eu estou falando para você coisa carnal, você não está entendendo. Espiritual é outra coisa, é outro patamar, é outra dimensão. Então, você fala assim, Mateus 10, 39, quem se apega à própria vida perderá, mas quem abre mão e me segue vai encontrar a verdadeira vida. Uau, então quer dizer, desafia a sua mente. Quer andar comigo? Andar comigo e receber Zoe, nascer de novo, é um desafio para a sua mente. Aí sim você vai conhecer o que é a verdadeira vida. Eu te coloquei aqui nesse tempo com um propósito, com uma função. Para você alcançar aquilo que eu te designei, você tem que abrir mão da sua vida e andar comigo e deixar eu reinar em você. Amém? O poder do Espírito Santo vai conectar você com o Pai. O poder do Espírito Santo é o que vai conectar você com o Pai. Olha, a coisa mais triste, estão meus grupos de WhatsApp, das pessoas mandando Feliz Páscoa, que é lindo, Feliz Páscoa, mas numa religiosidade tão vazia, sem entender o poder da Páscoa. Aquilo que aconteceu na cruz. O que Jesus chama a gente para viver é uma vida de intimidade, comunhão, relacionamento com Ele. Esse poder transformador. Quando você vai olhar a Bíblia, você vê, cara, Pedro era impulsivo, era covarde, e ele se transformou no relacionamento com o Espírito Santo. E no final, cara, ele pregou o Evangelho com ousadia e poder que ele recebeu do céu. Né? É esse poder que transformou Saulo, o perseguidor da igreja, em Paulo, que escreveu o Novo Testamento inteiro assim, quase. E é esse mesmo poder que vai transformar a sua e a minha vida. Né? Então, quando a gente recebe desse poder, dessa Zoe, dessa verdadeira vida em mim, eu vou começar a dar fruto. Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu recebi da Zoe? Cara, você tem um fruto do Espírito em você. Você vai começar a frutificar paz, amor, alegria, bondade, fé, benignidade, domínio próprio, né? Isso vai começar a se manifestar na sua vida. Amém? Seguimos. Quando você nasce de novo, você usufrui de uma nova identidade. Uma nova identidade. Você agora é beneficiário, herdeiro de um Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento diz respeito àquilo que quando alguém morre, deixa para você um testamento. A tia rica deixou o testamento, você no testamento dela. Olha a benção. É isso. Nós somos parte do Novo Testamento, da nova aliança. Nós somos beneficiários de uma herança conquistada por Cristo na cruz, para nós. É uma nova aliança. A aliança de você ter sido tornado filho de Deus. Em Cristo você se tornou filho. Você agora faz parte da família. Você é plenamente aceito, totalmente perdoado. Você é valorizado, você é justiça de Deus. Você é amado, você é capacitado por Deus. Você agora recebe desse sobrenatural, desse poder do sobrenatural, para poder viver a sua vida sabendo, eu tenho uma nova identidade. Amém? Você pode enfrentar
o mal do mundo com autoridade. Porque essa autoridade foi dada pelo nome de Jesus para você. Então, você pode andar nos seus desafios da sua vida, repreendendo o diabo, falando, sai, você não tem vez aqui, porque eu sou filho de Deus, e Ele conquistou para mim na cruz isso, e agora eu vou usufruir das bênçãos que Ele me deu. Amém? Se você quiser saber mais sobre a sua nova identidade, assista o culto do Guto hoje à noite, porque ele estava com tudo semana passada e ele vai continuar. E aí, gente, nascer de novo, finalmente, que era a parte que eu queria dar uma ênfase aqui. Nascer de novo significa nascer numa família. Bebês nascem em famílias. Quando você nasce de novo e recebe da vida Zoe de Deus, você tem que entender que é uma decisão pessoal. Ninguém herda a salvação. Ninguém herda. Meu pai era pastor, minha mãe... Não importa, é uma decisão. É esse encontro com Jesus, essa revelação do amor dele na cruz por você é o que te faz tomar a decisão de, cara, é isso, Jesus é o meu Salvador, Ele reina, a minha vida é sua, Deus, isso é uma decisão pessoal. Mas a sua jornada não é individual, ela é coletiva. Ela é uma jornada comunitária. Você nasce numa família que tem um pai, que tem Jesus como seu irmão mais velho e muitos irmãos. Eu achei interessante, né? Em Gênesis, quando Deus cria lá Adão, ele fala assim, quando ele vai criar Eva, né? Não é bom que você esteja só. E aí ele cria Eva. E aí você pensa assim, cara, ele estava com Deus, né? Com a plenitude, na relação perfeita com Deus. O que mais poderia precisar? Fiquei meio assim, apegada a isso, né? Cara, se eu já estou na totalidade da comunhão com o Pai, para que colocou mais um? Não poderia ter ficado só Adão? Eu não sei te responder, mas o que eu sei te dizer é que Deus, desde o início, estava falando, é sobre mais de um. Não é só sobre você. É sobre você e o outro. O meu poder manifesto nessa terra não vai ser umbilical, ele é comunitário. E a gente precisa renovar a nossa mente, porque a gente vive numa sociedade, num tempo, onde os meus desejos, o meu sentimento, aquilo que eu acho, e eu vou falar, porque eu preciso. E, na verdade, Deus o tempo todo está falando, não é sobre você, é sobre nós. Amém? Tem aquele versículo, Mateus 18. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. 2 ou 3. Significa que eu sozinha no meu quarto, Deus não está? Claro que Deus está. Ele habita em você, Ele está. Mas quando 2 ou 3 se reúnem, há uma manifestação de Deus diferente ali. Porque Deus é Deus. E Ele veio habitar em você, aquilo que desafia a sua mente. Você acha que você consegue sozinho manifestar toda a glória de Deus, todo o poder de Deus que habita em você? Você precisa do outro. Você precisa do outro. Deus vai se manifestar na sua vida através do outro. Amém? Vamos ler juntos aí. Eu trouxe vários versículos para a gente ler, que corroboram para esse meu ponto. Efésios 2, 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Próxima, 1 Coríntios 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ora, assim como o corpo é uma unidade, eu pulei para o versículo 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos um só corpo. Nós fomos chamados
é para sermos família de Deus, para sermos edificados juntos. Edificados juntos. Você não caia na cilada, na armadilha de achar que você, da sua casa, assistindo a Nova Igreja pela internet, está crescendo em fé. Você está alimentando, mas você não vai ser... O objetivo da sua vida é ser edificado junto. Junto. Vamos lá. Efésios 4, 6, 16. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Vive por meio de todos. Ele, Cristo, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O objetivo da sua vida Zoe não é só você. Quando você ganha a vida de Deus, você recebe a vida de Deus em você, a sua vida é para você, para Deus e para os outros. É para você, para Deus e para os outros. Você tem uma função específica nesse corpo para exercer. Um é braço, um é perna, cada um exerce a sua função. Por que Deus te deu essa função e não deu para o outro? Não sei. Ele escolheu assim. Mas saiba que você é um membro valorizado nesse corpo. E você vai ajudar os demais a crescer. Amém? Gálatas 3, 26, 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cara, isso é muito poderoso. Você pensar que hoje você se identifica, a gente se identifica na nossa sociedade, sou brasileiro, sou advogado, sou rico, sou pobre, sou branco, sou preto. Mas em Jesus, você não é nada disso. Você é um em Cristo Jesus. A identidade que você recebeu do Pai é a sua verdadeira identidade. O seu valor está plantado no fato dele ser seu Pai e dele te amar incondicionalmente. Isso é superior a todo o resto que você considera que é aquilo que você é. Isso não é o que você é. Amém? A sua verdadeira identidade é ser filho amado. Amém. Até me chamou a atenção, estou terminando, gente, muito texto hoje, que nem o seu sofrimento é só sobre você. Nem quando você sofre, você fala, eu estou sofrendo, e as coisas acontecem para você. Olha esse versículo de 2 Coríntios 1, 4, 5. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. O seu sofrimento tem um para quê? O seu sofrimento tem um propósito eterno para edificar o corpo de Cristo. Pegue o seu sofrimento, entrega aos pés de Jesus e saiba que, no fim, vai cooperar para o seu bem, porque Ele está cooperando para a edificação do corpo. Amém? Félix, cadê você? Estou terminando. A nossa jornada com Deus, ela é aceitar a obra da cruz, ter a revelação desse amor de Jesus tão profundo, tão tremendo por nós, que se entregou como uma mãe, como a gente falou. É aceitar essa obra, receber do poder dele em nós, esse poder do Espírito Santo, que levantou ele dos mortos, é o poder que opera em nós para vivermos a nossa vida e vencermos e sermos transformados, certo? Para a gente fazer parte de um corpo e brilhar a luz de Jesus nesse tempo. Amém? Você pensa que... Como é que o seu corpo vive?
O seu corpo vive, não é uma célula gigante vivendo. Você tem zilhares, milhares, bilhões, não sei quantas são, milhares de pequenas células que carregam vida para o seu corpo. Milhares atuando juntas para você ter a vida e andar por aí. Quando você está doente, as células do corpo, cada uma com a sua porção de vida, se juntam para te defender aonde você está precisando. Que nessa Páscoa a gente desfrute do corpo. Que a gente possa desfrutar do corpo. Eu não sei o que seria da minha vida sem o corpo de Cristo. Eu não estaria aqui. É tão lindo, porque Jesus é o cabeça. Mas Ele botou a gente para ser o corpo. O corpo, unido. A sua vida não começa em você, a sua vida começa em Deus. Quando você nasceu, você não lembra? Alguém te deu aquela vida, foi Deus. E você pode receber da verdadeira vida, que começa nele, porque é tudo sobre ele. E a gente hoje está aqui reunido e a gente é fruto de um corpo que ele é espiritual e que ele se move na eternidade, né? Então, há 2000 anos, apóstolos viram aquela tumba vazia e saíram, apesar do medo de serem mortos. Eles olharam aquilo e entenderam que a vida deles não era só deles. Eles entenderam que, apesar deles terem visto aquela crucificação horrorosa, aquela tortura de Jesus horrorosa, aquela injustiça, eles entenderam, se Jesus vive, eu posso ir adiante levando as boas novas, apesar de. E porque eles tiveram essa ousadia em fé, de olhar a cruz daquela forma e olhar a tumba vazia, nós hoje, como corpo, estamos experimentando de algo que eles começaram lá atrás. Eu queria terminar lendo João 17:11. Não ficarei mais no mundo. É Jesus orando ao Pai, depois da última ceia, antes do Getsemane, e ele diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Assim como Jesus é um com o Pai, assim nós somos um. Que a oração de Jesus se cumpra em nós, na nossa vida, que a gente dê espaço para o Espírito Santo agir em nós, para que a gente possa edificar o corpo, para que a gente possa continuar a levar as boas novas. Porque existem pessoas lá fora que ainda não receberam essas boas novas, que ainda não entenderam o que significa o túmulo vazio. E está em nós esse poder de levar adiante essa mensagem. Amém? Vamos levantar? Vamos ficar de pé. A gente ainda tem que fazer a ceia. Eu vou chamar o Timóteo para fazer a ceia. Amém. Se você pegou o copinho onde você está, se você não recebeu, levanta a sua mão. Se você está em casa, pega pão. Se você tiver, pão é uma comida razoavelmente comum em qualquer lugar do mundo. Algum tipo de bebida, se você tiver um suco de uva. Se você não tiver, pega um biscoito, uma Coca-Cola. Não é sobre o que você está comendo, mas sobre o que aquilo simboliza, sobre para onde aquilo aponta. E o que é interessante da ceia, e eu acho que é tão especial Jesus ter deixado para a gente esse ritual, na última Páscoa, na última ceia, na última refeição de Páscoa que Jesus teve, ele, no meio da Páscoa, virou e falou: esse pão, comam esse pão em memória de mim. Sabe, na nossa vida existem memórias, lembranças que nos desanimam, coisas que você lembra da sua vida que te botam para baixo. Existem coisas que aconteceram na sua vida que só lembrando te abalam. Mas existem outras coisas, outras lembranças que te levantam. Memórias de pessoas que se dedicaram por você e que te deram exemplo. Memórias de coisas que aconteceram, de
vitórias que você passou, que aquilo te levanta e te faz, olha, eu vou conseguir, eu vou passar por esse desafio, já passei por isso, por aquilo. E Jesus sabia a importância da memória, da esperança na nossa vida. E Ele falou, olha, eu quero instituir aqui um ritual para que toda essa história de Páscoa, que a gente leu e aprendeu aqui com a Amanda, sobre ressurreição, que isso não seja algo distante de você, que isso não seja algo teórico, que isso não seja para um domingo por ano, mas que isso seja materializado em uma esperança hoje, que te faz avançar hoje, que tem uma aplicação prática hoje, que muda a sua realidade hoje, que te ajuda a dar os passos que você precisa dar hoje. E essa ponte que a ceia faz, ela fala assim, olha, tudo bem, Jesus morreu lá naquele tempo, mas hoje eu estou comendo esse pão, lembrando dele, e falando que aquilo que ele fez na cruz lá atrás tem impacto na minha vida hoje, assim como esse pão vai ter impacto na minha vida hoje. Então eu te convido a comer esse pão, agradecendo Jesus pelo que ele fez na cruz, pela ressurreição, pelo poder de Deus que se manifesta na sua vida hoje, que te leva para frente hoje, que restaura suas esperanças hoje, que te dá uma firme e forte expectativa de coisas boas pela frente. Pode comer. Jesus, obrigado, que o seu sofrimento lá atrás é o meu consolo hoje. A sua fraqueza é a minha força hoje. Obrigado porque o que você se abriu mão, aquilo que você, começando pela sua divindade e todo o teu processo aqui na terra, de abrir mão, é o que eu e nós recebemos hoje. A tua pobreza é a nossa riqueza. As tuas dores são a nossa saúde. A tua inimizade e conflito com as pessoas são a nossa harmonia, amizade. Você deixou para trás família para que nós pudéssemos ter a nossa família conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado por isso nos dias de hoje. Se você puder abrir o copinho. Então você tem uma tampinha e depois você tem uma embalagenzinha, você que está aqui na igreja. E sabe que ele fala, olha, também lembrem-se do cálice. Esse é o meu sangue dado por vocês, essa é a nova aliança. Sabe o que ele está dizendo? Esse benefício da ressurreição que a Amanda bem colocou, esse poder sobrenatural, não é algo eventual na nossa vida. Não é para quando você está bem. Esse ano eu vim para a igreja, está tudo certo. Ano que vem a gente vê. Não, olha, essa semana foi tudo bem. Não, é Páscoa, então eu guardei a quarentena, a quaresma. Então está tudo bem. Não. Eu tenho uma aliança com vocês, de estar com vocês todos os dias. Eu tenho uma aliança com você, você acertando ou errando. Eu tenho uma aliança com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Eu tenho uma aliança com você, eu não vou te desamparar. Nós cremos no amanhã, nós recebemos esse poder de Deus, não só para hoje, mas nós sabemos que Ele tem uma aliança, Ele não vai nos desamparar. Se você puder beber esse suco, agradecendo essa aliança. Jesus, eu te agradeço porque essa aliança que eu participo, ela não vem de mim. Ela foi firmada entre você e o Pai na cruz, através do teu sangue. Eu entro nela, eu participo dessa aliança através da fé, através da minha união contigo, mas ela não depende dos meus esforços. Ela não depende de quanto eu sei, de ser um teólogo, de ser um leitor ávido da Bíblia. Apesar dessa aliança me moldar e me mover e me impulsionar nessa direção. Apesar dessa aliança transformar a minha vida e me faz querer ler, me faz querer ser uma pessoa melhor, mas ela não depende das nossas obras, ela depende de você. E obrigado porque você cumpriu e você nos trouxe para uma aliança perfeita, capaz não só de afetar o nosso exterior, mas principalmente de mudar o nosso interior.
eu percebo aqui nesse lugar pessoas que vieram buscando mudança de coração, mudança de caráter, mudança de quem eu sou, mudança dos meus comportamentos, mudança de hábitos, vícios, libertação de formas de viver. Jesus, obrigado porque o teu sacrifício pagou o preço por nós e a tua ressurreição nos trouxe vida. Eu quero declarar vida sobre você. Quero declarar o sopro de vida, o fôlego de vida sobre a sua vida agora. Um fôlego, algo dentro de você, um poder sobrenatural, que é o fundamento da nossa fé, um poder sobrenatural, ressuscitando áreas mortas da sua vida, ressuscitando sessões da sua vida, sonhos da sua vida, áreas, departamentos, situações na sua vida que estavam cheios de morte, de escuridão, de solidão, recebendo o fôlego de vida, recebendo a luz de Cristo. Recebendo a luz de Cristo. Pai, obrigado pela transformação das nossas vidas de dentro para fora. Obrigado pela atuação do Teu Espírito de dentro para fora. Obrigado porque essa aliança é perfeita, capaz de mudar consciência, caráter. Obrigado pela mudança das nossas formas de viver. Nós não entendemos, mas pela fé nós recebemos essa mudança. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Que nunca, Timóteo, eu não me chamava cristão, eu nunca tive um relacionamento pessoal com Jesus, mas nessa manhã eu tomo a decisão de entregar a minha vida para Jesus, receber Ele como meu Salvador e o meu Senhor. Existe alguém aqui que quer tomar essa decisão? Levanta sua mão bem alto para que eu possa orar junto com você. Alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesse domingo de Páscoa? Alguém? Amém. Eu vi a sua mão. Mais alguém? Amém. Eu vou convidar todo mundo para fazer essa oração juntos. Uma oração simples. Ela diz: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu troco a minha velha vida por uma nova vida. Obrigado pela sua vida em mim, pelo seu perdão sobre a minha vida, pela sua graça, o seu favor, o novo acesso que eu tenho ao Pai. Obrigado porque minha dívida está quitada, eu não devo mais nada, e agora eu estou livre para ser um filho, filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa, uma celebração, um domingo celebrando a ressurreição sobre as nossas vidas. Você quer falar, Reni, alguma coisa? Não? Deus te abençoe essa semana. Que a vida e a luz dele possa ir à sua frente, a graça e o favor dele abrindo portas, quebrando barreiras, transformando a sua semana, te dando a oportunidade de ser consolado. Essa passagem que a Amanda leu, para mim tocou meu coração. Eu estou sendo consolado, para que a consolação dele em mim possa transbordar para outras pessoas. Que você seja um consolador, seja alguém para fortalecer e trazer esperança onde você vai essa semana. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.